Olá, sejam bem-vindos. E agora é a vez da Marinete, que estava sumida por uns dias, né? Mas a gente já conversou quase 40 minutos aqui, a gente já se ama, já fez as pazes, né? Eu já liberei perdão, tá tudo certo. Acertou. Mas a proposta hoje foi o seguinte: a Marinete ela já tem curso de marketing digital, ela tem feito as coisas que a gente se propõe a fazer e tem feito junto. Então, a gente não pode desperdiçar o que é dentro da realidade que a gente tem. Faz sentido? Então, a proposta que eu trouxe para a Marinete hoje foi a seguinte: quando eu falo a gente, né, sou eu e a Ilka, a gente tem um sonho de ver um trabalho da Marinete. E eu não vou dar o spoiler, porque eu sei que esse trabalho vai acontecer. Então, hoje, eu trouxe para a Marinete uma segunda proposta dentro do que a gente está fazendo. O dom da Marinete é a escrita. Ela grava vídeos muito bem e ela escreve muito bem. Então, a ideia aqui é a gente monetizar um blog para ela e fazer com que esse blog seja o carro-chefe do trabalho dela na internet. Então, ela vai ter o blog e o canal. Nesse blog, no canal, o nosso assunto, né, vai ser vida. Vida de missionária, vida de motorhome, que é o que ela vem trabalhando desde o começo. Então, não mudou em nada nesse sentido. Faz sentido para você, Marinete? Sim. Então, lá no blog, você vai para essa semana, e não pode atrasar, tá bom? Porque senão a gente perde o time. O que é o time que a gente não pode perder? 1º de janeiro, vamos dizer assim, o mês de janeiro, a gente já tem que estar com tudo pronto para só subir, para você ter programação de todos os dias ali, de ter um devocional, de ter um momento com as irmãs, um momento de oração. Aí vai depender das playlists que você quer subir. Então, nós vamos organizar de novo nessa parte, só que agora com direcionamento para o blog, tá? Então, como que vai ficar o exercício de um modo geral? Você vai entrar lá no grupo, lá no Telegram, vai abrir e montar o seu blog e vai ter dificuldade, porque é o mesmo jeito de abrir o YouTube, né? Tem que fazer a capa, tem que escolher lá o modelo. A Elo falou agora, né, no atendimento anterior, a Elo falou que achou mais difícil que o canal. Pode ser que você ache mais fácil que o canal, porque você fez o canal junto comigo e a gente fez algumas outras coisas que ela não fez. Então, ouvindo a história dela, você não vai se precipitar. Você vai fazer e vai fazer na mesma dinâmica que foi feito do canal. O banner, você vai usar o mesmo banner do canal, o mesmo nome do canal. Por isso que eu acho que o seu vai ser mais fácil que o dela. Porque lá no seu Canva já está pronto. Você só vai trazer o blog. A paleta de cores vai ser a mesma do canal. Exatamente tudo que a gente fez para o canal, você vai só replicar aqui no blog. Para ele, a pessoa, quando ela sai do canal, sai do Instagram e cai no blog, ela sabe que está no mesmo lugar. Quero que você tenha uma atenção especial para o seu arroba. Colocar o mesmo arroba no canal, o mesmo arroba no Instagram e o mesmo arroba no blog. Então, por exemplo, se o arroba do seu canal for Marinete Isabel, o do blog vai ser Marinete Isabel e o do Instagram, o Marinete Isabel. Certo? A gente não conseguiu colocar, né, o arroba. Eu acho que você não viu depois quando eu falei por quê, mas eu expliquei isso lá no grupo. Todas as plataformas, na verdade, tiveram, para mim, sofreram, porque eu sofri, atualização. Então, eles não permitiram mais, porque todos os canais ganharam um arroba. Então, não tinha mais que escolher o nome do canal ali depois de 100 inscritos. Todos os canais, até com, né, o meu que eu abri aquele dia, lembra da constelação? Então, ele não tem inscritos ainda, ele já tem o arroba. Não tem eu, estou lá inscrita. Você está lá já? No dia que eu vi, ele vi no seu e de uma outra moça, que quase eu não vejo ela por aqui, mas ela também, eu não sei nem o nome. Uma Será das... que é Elo? Não, Será que é Elo? não, eu... Ah, não, a Elo você conhece bem. Aí, olha só. Então, você vai ficar atenta nessa parte do arroba.
Eles estão mudando os arrobas agora. Começou tem acho que uns 2 meses ou menos. Então foi sendo gradativo, né? Que eles foram liberando. Agora está liberando para quase todo mundo. Pode acontecer de você não encontrar o seu arroba. Mas a Laura encontrou. A Giovana encontrou. Acho que é o da Giovana que você está falando. A Giovana encontrou. A Elô também verificou e o arroba dela deu certo. A Laura foi um achado. Por quê? Você abre Laura Nogueira no YouTube, tem uma dúzia para mais. Só que agora o arroba Laura Nogueira Oficial é só dela. Entende? Então, quem chega primeiro toma água limpa, né? E aí eu tô pegando no pé de vocês com esse arroba para você ter a sua marca. Pode ter outras Marinette Isabel, pode ter outras querendo falar outra coisa que você está falando, mas se você pegar o arroba primeiro, ele é seu. Então, vamos supor, o arroba Marjorie A. Barbosa. Acredita em mim, existe outra Marjorie Barbosa, né? Ela não é A, mas é Barbosa, só que o arroba é meu. Então, tá no meu canal, tá no meu Instagram e tá no meu site, né? Tá no blog. Eu e Minha Casa Organizada. O arroba ficou para mim. E tem outros canais que também são Minha Casa Organizada, não tenho eu. Mas o arroba ficou para mim. Então, só mais uma vai poder colocar o Minha Casa Organizada. E eu duvido que alguém já tenha colocado, por incrível que pareça. Constelação familiar na prática, também eu fiquei com arroba, porque eu fui atrás primeiro. E tem uma tuia de canal, né? De constelação. Então, para a semana, você vai rever esse vídeo para você não esquecer. Primeira coisa é colocar o seu arroba no canal, no blog e no Instagram. O mesmo nome em todos. Segundo, montar o seu blog, igual nós montamos o canal. Colocar banner, ver o modelo que você quer. A Elô escolheu o mesmo modelo do meu. O modelo da Laura é outro. Eu, particularmente, acho o meu modelo maravilhoso, né? Eu acho ele lindo. Só que o meu modelo não é muito de marketing, porque ele tem 3 pontinhos assim do lado, que fica tudo escondido lá. E aí a Laura viu, e eu coloquei os seguidores aqui embaixo das postagens. Então, quando você for montar, você olha o modelo e vê o que pula no olho da pessoa que chega. Então, o conteúdo, o nome e onde a pessoa vai te seguir tem que estar à vista para ela. Então, depois da observação da Laura, eu passei isso para frente. Pode ser que você tenha dificuldade para fazer isso? Pode. Mas eu coloquei lá no grupo o vídeo do blog, até o vídeo do domínio. Mas você não precisa olhar para o domínio ainda não. A gente vai fazer isso junto mais para frente, tá? Então, tem como montar o blog, como indexar, as coisas que tem que fazer no blog, tem nesse vídeo. Você vai assistindo, fazendo, travou, me chama. Coloca lá no grupo, olha, eu não dei conta de fazer isso. Marjorie, como é que faz isso? Às vezes, um vídeo de 20 segundos do Instagram, eu consigo te responder e você não fica travado até nosso próximo encontro. Às vezes, tem que abrir a sala depois que terminar tudo e fazer. Uhum. Tá, mas a gente só sabe se você fizer para a gente poder ver aonde trava. Se precisar, isso serve para todo mundo. Depois dos grupos, a gente passa a noite e faz o que tem que fazer. Mas o seu blog tem que estar, assim, muito bom em dezembro. A ideia é que ele já esteja monetizando em dezembro. Porque daí nós vamos trabalhar em 2023 na construção do que a gente quer para 2024. Ai, Marjorie, eu nem sei se eu vou estar viva até lá. Mas se Mas eu tive... a gente Não, eu vou. construindo, Eu vou. né? A gente está construindo, porque a gente fala assim, meu marido é que fala isso para mim, ele fala assim, eu nem sei se amanhã eu estou aqui, eu nem sei, tá, mas se eu tiver, eu quero estar fazendo isso, então, né? Fala a pessoa que vive morrendo. Eu travei meu marido de plantar um pé de laranja ali, porque 10 anos atrás, quando nós chegou, eu queria plantar uma carreira de pé de laranja assim, ali no fundo do lado, que é onde não tem nada, até hoje.
Não, mas 10 anos, não, demora, não sei o quê. Agora, depois de 10 anos, quer plantar. Eu falei, meu amigo, se você não comeu em 10 anos, agora para frente, sua chance é menor. Então, não vou mexer com não, vou fazer o jardim lá. Eu fazer a piscina, não vou fazer piscina nada, não. Então, olha só, para essa semana tem muito trabalho, mas aparentemente é um trabalho que você sabe fazer. Por quê? Porque a gente já fez no canal, tá gravado, então dá para fazer sim, dá para replicar. Só que isso vai exigir de você uma coisa chamada atenção, foco. Então não adianta você querer fazer isso na hora que os meninos chegarem, né? Então você vai escolher o horário que vai ser o seu horário de trabalho. E aí agora, vamos pensar no que a Marinette faz. A Marinette, ela é uma empreendedora. Não porque está comigo agora, ela trabalha com empreendimento, ela é empreendedora, certo? As pessoas precisam saber disso. E aí eu vou só repetir para ficar gravado. Você fez a foto do seu blog. E daí você fez essa foto, você estava em pé bem nessa janela aí. E aí você vai mostrar a cortina e vai oferecer a Gofran. Você vai, na descrição, você vai oferecer. Na descrição da foto, numa observação que você faz no blog, você pode colocar assim, além, né, do texto que você vai escrever, vamos supor que você escreva um texto que seja assim, como é que eu tinha falado antes? Por isso tem que gravar, né, porque a pessoa esquece. Casamento cristão em crise. Você ainda pode pôr até uma sigla, né, CCC, Casamento Cristão em Crise. E aí você fala tudo que pode... Nossa, isso vira uma playlist, Marinette. Ai, gostei disso, menina. Olha só, a playlist CCC, Casamento Cristão em Crise. Que isso dá até um produto. Dá para falar do casamento, de ser cristão, falar de crise, misturar tudo e colocar Jesus como salvação para resolver todos esses problemas. E ainda vender a Marjorie para resolver a estrutura familiar. Eita, Jesus é bom. Então, assim, nessa aí você já pode deixar o meu link. Você já pode deixar o seu link de afiliada para a estrutura familiar desse povo. Então, a gente brinca, mas você vê que de uma brincadeira nasceu uma possibilidade. Então, você vai colocar o link ali da estrutura familiar, que você é minha afiliada. Você vai colocar o link da Golfran, porque uma casa bonita alegra a dona da casa. Você vai colocar uma receita, né? Nós falamos sobre você fazer as receitas que depois você vai fazer no motorhome. Então, existem... Como que vai ser o fogão no motorhome? Você já pensou nisso? Já. E aí você vai escrever sobre isso. Qual a expectativa de como vai ser o fogão no motorhome? Expectativa. Por quê? Quando você for para a viagem, você vai linkar os 2 vídeos e vai falar assim, gente, lembra aquilo que eu falei, que meu fogão ia ser assim, ia funcionar lindo, maravilhoso. Hoje aconteceu assim. Hoje a gente teve um desafio assim. Percebe que nós estamos fazendo uma linha que vai ficar bem alinhadinha com a viagem em si que você quer mostrar, que você quer fazer? Então ela começa hoje. Qual que é a expectativa e qual que vai ser a realidade? Então, isso é uma construção da playlist. Você pode colocar assim, a ideia é a viagem pós os 60. Fala para mim como é que era a frase que está lá no banner. Gol aos 60. Gol aos 60. Você vai falar disso nessa playlist sempre. Então, gol aos 60. Por enquanto, vocês estão no preparo, expectativa. E ele é assim, Gol aos 60 é prático, teórico, né? E quando eu digo teórico, é assim, é possível você empacar um gol aos 60. Você não precisa parar. Você não precisa deixar de viver. Se você está no campo, ainda dá para fazer gol. Não, e detalhe, né? Nós estamos entrando na Copa. Então, esse tem que ser seu primeiro vídeo. Dá para fazer gol mesmo aos 60. E se você tem um gol para ir dentro, ainda é melhor ainda. Agora, vamos pensar nisso. Jogador de futebol faz gol aos 60? Faz. Só não tem dinheiro.
Não faz. Porque eles não acreditam que pode, eles acham que a carreira é curta, e você pode ver, fica tudo gordo e acomodado. E Vai você comer. pode vir com esse, agora nós estamos na Copa, né? Então é um hype. Você pode vir com esse vídeo essa semana, porque é a semana da Copa, e é o nome do seu canal. Então, para abrir, é perfeito. Você escreve o texto primeiro, Gol aos 60, porque é a abertura do blog. Gol aos 60, grava o vídeo desse texto nesse movimento que a gente fez agora. Olha, nós estamos entrando na Copa, e diferente desses jogadores que têm 19, 20 anos e estão fazendo gol, gol aos 60 e aí você desenvolve lá, né, o seu raciocínio. Aí você fez o texto, gravou o vídeo. Você vai vir no texto e vai pegar 2 parágrafos principais que tem a palavra-chave que você quer ser encontrada. Então, você pode colocar Copa do Mundo aos 60, campeão da Copa aos 60, porque nós estamos na Copa do Mundo. Então, a palavra-chave do gol aos 60, você vai linkar com o hype do momento, ou seja, o assunto do momento. Se você vai falar lá do CCC, e aí você sabe que tem um casamento em crise que está muito falado na mídia, por exemplo, do Bolsonaro. Não estou falando que eles estão em crise, não, tá? É só um exemplo. Mas seria uma coisa que ia repercutir muito. Imagina um casal em evidência, em crise. E aí você tem o CCC. É um hype do momento. Ou seja, você também pode trabalhar as fofocas de relacionamento e trazer o aconselhamento. Que daí, nesse caso... Fofoca, porque eu sei que eu não estou preparada para o povo ficar me xingando. E a minha língua destravada. Como assim, te xingando? Eu vejo, as pessoas fazem as fofocas lá e eles vão no comentário. Não, mas isso é bom. Mas isso é bom. Sabe por quê? Você só vai ajudar a pessoa se você confrontar essas pessoas. Se você não incomoda ninguém, você não está transformando vida nenhuma. Não, mas eu falo é assim, eu vejo cada coisa que eles falam aí para as moças aí que faz até dó. Não, mas é porque assim, vamos para o foco. Você vai só usar o hype. Você não vai dar nenhuma opinião sobre o que está acontecendo com o casal da fofoca lá. Não é isso, não é esse o foco. Você só vai usar o hype, você não precisa nem usar o nome deles. Mas vamos supor que um determinado casal em crise e em evidência, né, famoso, teve determinado problema, ciúmes, enteados. Você vai trazer o assunto, a palavra-chave, o assunto, não o nome daquelas pessoas. Você não vai se meter na fofoca, não. Entendeu? Uhum. E aí você vai trazer o aconselhamento para aquela situação. Vamos supor que a manchete foi assim, ó. Bolsonaro distrata, esqueci o nome da esposa dele. Michele. Hã? Michele. Michele. Vamos supor que está lá assim na manchete. Bolsonaro distrata Michele em público. Não, parece que o deputado falou que o que ele deu foi uns tapas nela, porque ela pôs silicone enquanto ele foi pescar. Aqui mandou Não, ele pescar. aí escuta. Aí você vai colocar assim no seu título: marido que distrata mulher em público, o que eu diria? Para ela e para ele. Você pode fazer um aconselhamento do casal. Uhum. Sem falar nada dela. Mas aí a manchete é a sua palavra-chave. Sem colocar o nome dos fulano lá. Você só vai pegar o hype, a notícia. Entendeu? Você não vai falar das fofocas, você não vai divulgar nada do que está falando, não. Você só vai aproveitar o hype. Então, Copa do Mundo é o hype do momento. Eleições foi um hype. Aí eu fui e fiz uma postagem, você viu? Que eu coloquei que naquele dia a gente tinha uma responsabilidade e tal, não sei o quê. Eu vi. Então, eu não me posicionei para nenhum tipo de partido, não falei de nenhum candidato, mas eu usei o hype. E eu dei uma opinião. Consigo ser imparcial, eu consigo. Eu fiz um curso lá, quando
na minha parcelada, e aí nós fizemos um curso de comunicação. E aí um dos testes, cada equipe ficou com... E o meu, para escrever, foi sobre imparcialidade. Olha que a nossa equipe foi a top do momento. Quem escreveu fui eu, é claro, né? Só fala e eu escrevo. E aí nós ganhamos, e eram umas 30 equipes. Então, olha o detalhe, olha como você tem um dom que é só seu. Percebe? Que a gente falou isso antes, mas eu faço questão de deixar gravado, porque às vezes você esquece. Você é boa nisso. Então, você pega uma notícia dessa, e aí, sem julgamento, né? Sem ser parcial e tal, sem julgamento, você vem e põe um aconselhamento, e aquela é a sua palavra-chave. Aqui a gente tem o seguinte fato, né? Para a Elô, por exemplo, a gente fez a persona dela, e eu falei para ela assim, ó, tem uma personagem de uma novela antiga que sofria algo parecido com o que a persona dela estava sofrendo. Eu não lembro o nome da personagem na novela, mas era Cristiane Torlone naquela novela A Viagem. Então, se você pega uma novela antiga, um personagem antigo que está dentro do que você vai falar, você vem e traz uma solução para uma questão. No seu caso, o que eu estou falando? Para você pegar uma coisa que está acontecendo agora e usar isso como palavra-chave para atrair gente para você. Porque quando a pessoa colocar lá casamentos famosos em crise, você colocou essa tag. Então, ele vai encontrar também a sua postagem, também o seu canal. Entende? Usar o que já tem para atrair. Faz sentido? Sim. Eu estou sem tempo de fazer os meus vídeos. E aí, ontem, o que eu fiz? No final da aula com a Ilka, e eu vou te falar, a aula da Ilka ficou uma coisa absurda, de maravilhosa, né? A única coisa que atrapalhou foi que estava ventando e aí o áudio ficou ruim. Mas vai melhorar. E aí, o que aconteceu? Eu vou fazer até jejum para a próxima gravação. Quando a gente olha para o momento e vê a sua realidade, olha o quanto isso vai facilitar a sua vida. Copa do Mundo, gol aos 60. É um hype e é o seu nicho. Você vai escrever sobre isso no contexto que nós falamos. Relacionamentos, né, que você aconselha sempre casais. Você pode pegar alguma coisa que está acontecendo no momento, inclusive novelas e filmes que estejam em alta, é o hype, e você vai lá e aconselha. Qual que é o seu título? Exatamente a manchete lá do que foi falado. Quer ver um jeito de você encontrar títulos muito bons e palavra-chave muito boa? Você entra na internet e vai ver capa de revista. O que a capa de revista colocou ali como manchete? Se aquilo vende, pode apostar que aquilo vai dar certo. Entende? E aí vamos pensar. Pegar uma fofoca, qualquer fofoca, mas que o povo está olhando para ela e trazer uma solução. Porque por que a fofoca vende? Na maioria das vezes, porque as pessoas se conectam com aquilo. Ou elas estão vivendo aquilo, ou elas contam histórias para fazer de conta que não estão vivendo aquilo. Aí vem a Marinette que bate na cara com a verdade. Dentro da palavra. E aí a pessoa não tem como correr. Porque casamento cristão em crise, né? Então, bateu, levou, e a pessoa vai ser alcançada, principalmente porque a gente acredita que o Espírito Santo direciona. Isso faz sentido para você? Sim. E quanto isso facilita agora para você falar assim, não, isso eu dou conta de fazer. Eu dou conta de fazer. Isso eu dou conta de fazer. O prato, eu dou conta de fazer. O problema é o... Não, agora não tem problema nenhum, porque você vai assistir a aula do seu Mauri e você vai ver o jeito que eu fiz com ele de pegar o texto, é porque ele já estava com o texto pronto, por isso que eu estou falando para você ver a aula dele. Nós pegamos o texto que ele colocou lá. Esse texto, eu tirei alguns parágrafos e fui falando para ele aonde colocar. Então, por exemplo, depois que você escreveu o texto do blog, você gravou o vídeo, certo? Robusto, aquilo inteiro. Aí você vai vir com pedacinhos. Então, você vai olhar para aquele texto e você vai ver um parágrafo que você pode fazer um vídeo de 15 segundos. Você vai olhar para aquele texto e aí vem a sua expertise, né? A sua experiência. Você vai olhar para aquele parágrafo
que você perguntaria se você estivesse lendo só aquele parágrafo? Sabe aquela história das pessoas que lêem um versículo sem ver o contexto e aí arrumam um pretexto? Você vai vir matar o pretexto naquele parágrafo. Eu lembro que eu fiz isso uma vez. Gente, eu não faço isso ainda tão como eu gostaria de fazer, sabe? Mas eu estou caminhando para isso também. As coisas estão, né, clareando agora, graças a Deus. Mas eu lembro uma vez que uma pessoa falou para mim assim, ela contou tanta história, e aí eu fui e gravei um stories falando sobre desculpa deliberada. Eu não me contentei, eu fui lá e gravei um vídeo. Na época a gente não fazia, né, esse formato que facilita, mas eu fiquei tão revoltada que eu falei assim, cara, você vai lá e deliberadamente, sabendo a verdade, você começa a contar a história para você até que você acredita nela. Então, olhar ali para o seu texto, pegar um parágrafo isolado, exatamente como algumas pessoas fazem na Bíblia, e ali você, sabe, arrebentar e trazer os contextos. Olha, você é uma mulher cristã, ou que se diz cristã, ou pelo menos que frequenta a igreja, e ali você cai matando. 15 segundos só batendo. Mas lá no seu blog tem o bálsamo. Lá no seu vídeo completo tem o colo. Entende? É o que a gente fala de pegar a dor da pessoa e trazer ela para, sabe, para clareza, para consciência. Então você pega ele, aí você faz um vídeo de 15 segundos, aí você pode colocar no Shorts, no Stories. Eu não sou a pessoa que mais gosta de Stories. Mas se você pôr no Stories e for uma coisa boa, que você vê que ficou bom, você desce para o destaque, porque daí ele não morre, né, em 24 horas. Isso você já sabe fazer, não sabe? Descer para o destaque. Quando você vai subir o vídeo para o Stories, e você vem ali naquelas bolinhas que ficam lá em cima, ele pergunta se você quer salvar ali também. Na hora que você fizer, se você falar assim, nossa, esse aqui ficou muito bom, eu quero deixar ele para quem chegar depois assistir, você me chama e a gente põe no destaque. Aí eu te mostro como pôr. E aí, cada destaque, por exemplo, você pode fazer um destaque só para o CCC. E aí você não vai explicar o que é o CCC, você vai explicar lá na hora que você está falando. Isso pode virar até uma marca, sabe? Um quadro. Eu lembro que eu fiz um quadro que chama Dicas da Dona. Foi até a Audrey, na época, que queria porque queria, e ela falava assim para mim, não, Marjo, mas eu sei que tem muita gente dando dica, mas não é você dando dica. Né? Aí eu montei um quadro que chama Dicas da Dona. Você pode colocar um CCC e fazer toda terça-feira só CCC. Toda quinta-feira só receitas da roça. A dona Rúbia, do canal Clarear, ela tem, não sei, que agora eu não sigo mais, que agora ficou rica, virou, já não é mais como era. Mas a dona Rúbia tinha um canal, tinha um quadro em que a menina lia as mensagens e ela falava das mensagens, sabe? Dos comentários. As pessoas perguntavam e ela respondia. E era muito interessante, que ela não é uma pessoa linda, maravilhosa, ganha muito dinheiro do YouTube, e eu mesmo amava assistir Trabalhadora, eu gostava muito. Depois a vida foi degringolando e ela foi ficando rica e sumiu do rumo. Então, agora, esse é um quadro que vale a pena você fazer. E aí você pode ainda fazer assim, ó. Você põe lá no seu grupo, que seu grupo é um grupo bem engajado, né? Você põe lá no seu grupo assim, meninas, me mandem questões que eu vou responder no canal. E eu vou te falar, aí você já fala, né? Me manda mensagem e fala se você quer que eu fale o seu nome. A maioria quer que fale o nome. Mas você, mesmo assim, você pergunta, fala se você quer que eu fale o seu nome, que eu vou te cumprimentar no canal. Tem um quadro que eu fazia ele, mas eu fazia só nos bastidores, eu nunca fiz gravado. Que eu ia para casa da pessoa e eu deixava a pia, por exemplo, arrumadinha embaixo, né? Todos os lugares certinhos. Depois que eu fiz isso, uma professora minha viu.
E ela foi e colocou isso como um quadro na internet. Eu quis morrer, né? Porque eu falei assim, caramba, a ideia foi minha. Só que ela fez primeiro. Ah, eu tenho muitas ideias dando dinheiro aí pelo mundo afora. Pensa como tem. Não, mas é revoltante depois que você entende, né, que podia ter feito. Então, esse quadro de perguntas e respostas, ele vai ser um quadro muito bom para você. Porque você pode colocar assim, ó. Você foi trabalhar hoje, não foi, não? Tá gravando, Ah, viu? tá certo. Caso fale alguma coisa. Tá. Tem um livro da Eu vou ter Universidade que da arrumar. Família. Oi? Tem uma coleção de livros da Universidade da Família que chama Hum, Pergunte à Tia Ana. E essa tia Ana não é um personagem, é a tia Ana mesmo, ela existe. Você pode fazer alguma coisa nesse sentido. Ou você pode colocar como um quadro de desabafo, ou como pergunte a Marinette, ou como. Só não fala que eu te escuto, porque já é uma marca lá da Universal e ia ficar uma cópia muito feia, né? Assim, muito escarrada. Mas você pode colocar alguma coisa, e aí a gente pode ir modelando isso. Ou então você pode colocar assim, ó, hora do CCC. E aí você vai responder as crises. Às vezes, não é uma crise. Eu gostei do Hora do CCC, hein? Dá para você fazer um banner bem legal para uma playlist Hora do CCC. E lembra do PHN, que é o Por Hoje Não, da Igreja Católica? Então, Hora do CCC ficou interessante, não ficou? é. Põe no papel e aí você vai dar um título bem interessante. Aí você pode colocar assim: agora chegou a hora de você entender que crise não começa quando a gente já está estourando. E aí você começa falando, por exemplo, assim: esse marido, ele não está virando a cara hoje. Como que isso começou? Qual foi a raiz para começar a ter essa aversão? Às vezes foi uma meia colocada fora do lugar. Às vezes foi uma ausência de bom dia. Foi acordando e daí cada um ia fazer as suas coisas e quando viu, não tem mais comunicação. Percebe que dá para você começar, você traz esse conteúdo do CCC, né, do Casamento Cristão em Crise, e já abre o quadro para as pessoas te mandarem, e aí você não precisa mais elaborar conteúdo. Mas eu acredito que uns 2 meses você vai ter que colocar o conteúdo ali da raiz da crise. Uhum. E aí, quando as pessoas começarem a te mandar, aí você vai respondendo. Aí você tem, nossa, você vai ter conteúdo para a vida inteira. Aí você tem, olha sua pauta de conteúdo. Olha sua pauta de conteúdo como fica. CCC, aqui você vai falar com família, né? Uhum. Culinária da roça, porque você vai estar falando também da expectativa do Gol, desculpa, do motorhome. Então, olha, hoje na cozinha eu faço isso. Lá no motorhome, eu espero fazer isso, 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 isso. Hoje minha cozinha tem um cooktop e tal, e não sei o que, eu tenho, né, esse espaço. No motorhome eu quero isso, aquilo. Então vai ser uma playlist de expectativa e realidade quando você realmente partir para a viagem. E aqui você vai colocar receitas. Então, receitas da roça, receitas perdidas. Sabe aquele doce que você não ouve mais falar? Sabe aquele doce de mamão enroladinho, ralado? É claro que tem essa receita na internet, mas não tem você falando dela. Sabe aquelas coisas assim que A minha receita de doce de doce de mamão é top, hein? Porque eu fiz o meu primeiro doce de mamão, a vizinha me ensinou a fazer para o namorado. Então, agora pensa, ó, tem uma história, né? Tem um Sim. legado que você vai deixar para sua família também, e tem algumas coisas que estão se perdendo mesmo. Porque hoje você vai lá no mercado e compra, né? Muita coisa. E aí as pessoas não fazem mais. Mas você pode colocar essas receitas como um legado. Receita, por exemplo, daquele doce, quando você está com tanta raiva, mas que você tem que passar por cima daquilo, lembra da raiz da crise? Porque você quer restaurar o seu casamento.
E por que não você ir para o fogão e fazer determinada coisa? Aí você faz lá, né, uma receita que vai te deixar feliz e tal, que não seja bolo de cenoura, porque o meu me deixa mais frustrada. E aí você... Aí eu fiz bolo de coalhada, amo bolo de coalhada. Não, é porque eu não dou conta de fazer, eu vou lá e compro mesmo. Então, o que acontece? Olhar para isso e falar assim, agora sim, agora eu estou sendo a resposta para pessoas que têm um problema e têm vergonha de perguntar. Ou às vezes nem sabia que tinha um problema, elas nem sabiam que estava já ali no pezinho da raiz do CCC. Agora vai ter que ir embora lá para fora, para vocês vai vestir roupa. Ai. Nos poupe disso, por favor. Nossa, coitado do meu marido. Depois Então, vai querer fazer um canal só para ele. então percebe que agora, tiver... dentro dessa possibilidade, ficou mais fácil? Sim, eu consigo entender. Meu problema é só o técnico. O técnico, Não, mas agora não vai ser problema mais. Porque ó, a parte técnica do canal já passou. Você já montou. A parte técnica do blog, acredito que vai ser a última. Né? Que você vai montar ele ali. Escolher o template e montar. A gente até podia fazer isso hoje, mas você não está no computador. Meu computador está ali, mas o Francisco também está arrumando para ir trabalhar. Ele pediu, ele já trabalhou, pediram para ele hoje. Tá, então olha só. Olhar agora, montar o blog, porque é lá que você vai começar a escrever. Lá você também pode fazer um quadro de pedidos de oração. Sabe? Pedidos, momento de súplica. Momento de oração e momento de súplica é diferente de momento de reclamação, concorda? Então, ensinar isso para as mulheres faz muita diferença. E aí você ter esse momento de súplica com elas. Isso você pode fazer em live. E você sabe que existe, né, uma carência mesmo de pessoas que vêm para a live sem querer bater nos outros. Sabe, com aquelas palavras que não tem coragem de falar em outro lugar, não pode falar na igreja, aí vem, abre uma live e desce o rei. Né? Meu cunhado falou que agora tá para acabar é isso, agora vai para o púlpito e aí todo mundo quer bater na gente. Abre live para bater no pastor, abre live para bater em quem pregou. Então, Não, eu só assim, penso que se o seu marido não tiver bom, você tem que ter coragem suficiente para falar, Jesus, prepara o cara e leva. então você olhar e você pode fazer as lives, e aí nas lives, Marinete, todo mundo tá pedindo para você voltar com essas lives. Sim. Então, anima, porque essas pessoas estão precisando dessa palavra. E essa palavra não está comigo, não está com outra pessoa. Essa palavra está com você. E aí, cada dia que você não abre a tal da live, que é só abrir o celular e falar, não tem nada técnico. Isso você já faz com o pé nas costas. Só isso pode ter gente que está, sabe, triste, deprimido, espiritualmente, né? Morrendo porque você não abre uma live. Eu vou abrir a live. Por favor. Aí você pode fazer o seguinte para ficar menos trabalho. O texto, o vídeo, o assunto da live é a mesma. Entende? Então, cada semana você vai trabalhar um assunto. Fez um vídeo, fez um texto, daquele texto tirou os parágrafos, uma frase que você colocou ali, que você acha que é uma frase que pode ser aquele recado para a pessoa, é a sua postagem do Instagram. O link do Instagram vai para o blog ou para o canal do YouTube. Lá no canal do YouTube já tem os links para a pessoa ir para o blog. Que daí, quando você abrir, a gente vai subir o link para lá. Entende? E a pessoa vai aonde ela tem uma resposta mais robusta, mais coerente ou mais completa. Fez sentido? Então, agora, só para ficar na memória, né? Para descer para o seu coração, repete quais são os passos para essa semana, porque você tem trabalho para caramba essa semana. Abrir o blog,
colocar ele para rodar essa semana ainda. Abri-lo, colocar para rodar, ir atrás do arroba e, e dividir, separar as postagens. Você vai assistir o canal do seu Mauri, que eu falei Eu não sobre. vi ele ainda. Tá lá no grupo do Telegram. Tem o vídeo que eu fiz com a Laura, embaixo tem o vídeo que eu fiz com ele. É porque no vídeo que eu fiz com ele, eu peguei o texto que ele já estava, né, que ele me mandou, e a gente fez já dentro do texto, só para você ver que é mais fácil do que parece. Principalmente para você que tem muita facilidade com essa parte de comunicação escrita. Eu acredito, a gente não pode se arrepender do que não fez, né? Porque se não fez é porque não sabia. Mas eu acredito que agora a coisa vai ficar muito mais tranquila para você fazer. E não esquece de já deixar separado todos os links que você vai deixar nas descrições, tá? Então, o link da Golfran, e já uma explicaçãozinha lá de que é da região, que tem, né, esse negócio de região que você Eu falou. acho que da Gofran, eu só tenho o link da página. Mas você não faz venda online? Não, eu só vendo só no telefone, no WhatsApp. Então, o seu telefone tem que ficar. É por causa da entrega, da logística. Entendeu? Eu Porque o nosso entendi. material vem do Rio Grande do Sul para Goiânia de graça. De Goiânia vem para a gente de graça. Mas qualquer outro que eu venda, aí entrega por minha conta. Já subiu. Olha que imagem. Francisca arrumando para sair, ela já subiu aqui, tá vendo? Gracinha. Aí ele põe a corda no pescoço dela, porque eles estão na pé, porque o carro tá pintando, né? Ela vai com ele? Vai com ele toda noite. Ela já subiu aqui, já tá esperando ele amarrar ela. Então, vamos lá. Fechou, então? Fechou. Eu já vou começar. Quanto isso clareou e qual que é o seu objetivo final com tudo isso? É colocar o devocional dentro dessas escritas. Não. Monetização. Mas então, o devocional não era para monetizar? Não, mas Era para venda. não, mas o devocional é mais uma parte da sua pauta de conteúdo. Uhum. A ideia aqui é que o seu canal e o seu blog monetiza. É. E aí eu vou te dar um detalhe ainda a respeito disso. O Facebook também monetiza. Então, em vez de você fazer a live no Instagram, faz no Instagram e no Facebook. Então, agora eu já posso ganhar estrela, né? As pessoas me mandam estrelas. E você recebe por essas estrelas no Facebook. Eu vejo lá as estrelas. Aí as estrelas, quem manda não paga. Quem paga é só quem é o Facebook. Não, eu acho que você paga para mandar as estrelas. Se não me engano, 25 estrelas é R$ 1,32. Ah, Se tá. não me Compra. engano. Mas vamos pensar no seguinte: você está lá contribuindo com a pessoa, né, ajudando, trazendo um conteúdo relevante. Você acha que a pessoa não paga R$ 1,32 para contribuir com o seu ministério, com o seu trabalho? Paga. Paga, porque até por carinho mesmo, entende? Para falar assim, olha, eu nunca ganhei estrela, ainda não ganhei, não. Mas vamos pensar numa pessoa que eu ajudo ela de alguma forma, mas ela não tem dinheiro para entrar no meu programa. Mas aquele conteúdo que eu estou dando está ajudando ela de alguma forma ali. Será que ela não pode pegar R$ 1,32 e me mandar 25 estrelas? Entende? Por reciprocidade, as pessoas vão acabar fazendo isso. Então, pede, né? Fala que a pessoa pode estar te mandando estrelas e tal. Eu sei que a meta que o Facebook colocou para mim foi de 5.000 estrelas. E é recente isso no meu, né? Então você olha e começa a fazer as lives lá. Se não me engano, a Juliana
as lives dela no Facebook estão tendo bastante resultado. Eu tenho visto ela no Facebook. Não sei se são vídeos. Não é live grande, não, mas eu tenho visto ela. Inclusive, aquele hino que ela cantou lá na formatura, ela pôs lá no. Então, e aí ela pode monetizar isso muito mais rápido. Entende? Então, o objetivo aqui é a monetização. Seja no canal, seja no YouTube, no blog, seja no Facebook e seja nas vendas que você vai fazer de produto ou de serviço. Vamos supor que você fale assim, olha, a partir de hoje eu vou vender o aconselhamento. Porque isso sou eu revoltada outro dia. Porque a pessoa, toda vez que me procura, eu ajudo. Na hora de pagar, foi procurar um psicólogo. Clay. Não, eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito brava. Eu falei, quer dizer, então, que 3, 4 horas da manhã eu sirvo. Na hora de pagar, paga para outra pessoa. Aí vamos supor que você entra nesse nível de revolta e fala assim, também agora eu vou começar a cobrar o aconselhamento. Eu faço até certo ponto e vou cobrar. Isso é uma prestação de serviço. Se for o caso, você pode colocar um link para a pessoa marcar. Se não for o caso, você vai vender produtos. Seja Golfran, seja a minha mentoria, seja o produto da Laura, seja o produto do seu Mauri. O seu Mauri, eu tenho mandado muita gente lá para a Laura. Então, vamos pensar no seguinte. Você já é afiliada da Laura? Olha aí você deixando dinheiro na mesa. Então, você vai lá no grupo e fala assim, Laura, deixa o seu, ou me manda no privado, né? Mas eu acho que ela pode mandar no grupo, o seu link de afiliada. Você vai lá, se afilia, e aí você manda para a Laura, mas você põe o seu link, porque é um jogo que todo mundo ganha. Entende? Você já está mandando gente para ela, não está? Estou. Então, pronto. Sabe, se a pessoa comprar, está no seu link. E todo mundo ganha. A pessoa que você encaminhou, porque vai ter um atendimento de qualidade, você, porque fez a ponte, e a Laura, porque fez a venda, que não faria. Ela não alcançaria essa pessoa. Então, vale a pena. O seu Mauri tem um produto que eu ainda não coloquei lá, mas a gente vai colocar o link lá para você se afiliar também, que é de ansiedade. E ele trabalha com Ikigai. Então, você vê, por exemplo, uma pessoa que está muito infeliz no trabalho, você pode falar assim, nossa, tem uma pessoa que pode te ajudar nisso. Ele vai fazer o seu Ikigai, ele vai te fazer despertar o seu Ikigai. Ah, o que é Ikigai? Não, eu vou te passar o link, ele te explica melhor. Ele é japonês e tal, tem toda uma cultura em volta disso, entendeu? Então, você vai e manda o link também. Conheço, se eu falar para o Ikigai, eu já tenho muito. Não quer não. Então, mas assim, depois que você conhece, fica mais fácil de você oferecer a solução. Sim. Uhum. Né? E aí isso tudo vai para os seus links. Ah, você está falando lá no CCC e a pessoa está precisando de ter mais alegria, de ter mais satisfação, mais contentamento no trabalho dela. Na descrição do vídeo, você vai oferecer o seu Mauri. Ah, eu tenho uma pessoa e ela está muito preocupada com os jogos e tal, porque o filho só fica nos jogos, tem a Giovana. Ah, porque daí ela é mãe, não sabe o que fazer, ela está ficando desorientada lá, porque o menino está isso e aquilo, manda para a Laura. Ah, porque a estrutura familiar e tal, não sei o quê, manda para a Marjorie. E assim, você vai fazendo a sua rede e as suas vendas. Né? Então, não existe nada de graça na internet. Se você faz aquele montão de postagem na internet, né? É igual a gente fazia lá no Instagram antes de saber tudo isso. E você não ganha nada por isso, fica tranquilo, alguém está ganhando. Com certeza. Porque o que acontece? A pessoa veio, viu a sua postagem. Na sua postagem não tem uma solução onde ela pode encontrar. O primeiro botão que ela encontra, ela compra. Porque você já veio, você já trouxe para ela que ela precisa. E você não trouxe o botão para ela poder comprar. E aí vem um professor nosso e ele fala assim, quando você não vende, é um desserviço.
Porque agora a pessoa, além de ter a consciência de que ela tem um problema, ela não sabe o que fazer e não sabe onde buscar agora a solução, e aí ela cai em qualquer armadilha, qualquer gatilho aí que tem um botão para ela comprar. Deixa eu Então, te olha contar. o prejuízo que você deu para ela. Marinete, trouxe a cerca elétrica para Rio Verde. Tá, mandei fazer 1000 panfletos. Só não deu certo porque a gente não. Meu cunhado não deixou colocar. A gente não tinha endereço físico e ainda não tinha internet. Então, a gente não tinha endereço físico. E para pôr a cerca elétrica naquele tempo era só quem podia, como o doutor Silvio, que pôs com a gente. Eu ganhei 700 contas. Eu ganhei de comissão R$ 700 naquele tempo. Porque agora ela ficou baratinha, né? Uhum. E aí, eu fui lá, fiz 1000 panfletos e ela chamava Gregório Forte. O nome era bom. Só que a gente não tinha o endereço físico. O meu primo, que tinha o carro, né, que fazia o serviço, comprava as escadas, os trens, mas como a gente não tinha inscrição, era muito difícil para comprar o material. A gente conseguiu comprar o material lá em Goiânia, mas o povo, por não ter escritório, a gente não conseguiu vender. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Portões Telebel, Brasil Portões, e as que já tinha aqui, todo mundo começou a vender. Não, eles vendiam só portão eletrônico. Aí passou a vender cerca elétrica. Olha, Claro. até hoje eu tenho essa cerca elétrica no meu pescoço, porque eu investi, mas aí o meu primo, que tinha o telefone físico, era só porque a gente só tinha um número de celular, e celular não tinha credibilidade. A mesma coisa acontece, a mesma coisa acontece na internet. Então você tem uma solução, mas aí a pessoa olha, quem que é a Marinete? Ela não tem uma estrutura montada na internet, ela não tem ali um trabalho que de fato passa essa segurança. Ela não tem um blog, não tem um site, não tem um endereço, né, digital. Por exemplo, se você colocar lá Marjorie A. Barbosa, não, eu e minha casa organizada.com, no mapa você vê a minha casa. Tem minha casa, tem meu endereço, tem tudo lá. Por quê? Porque eu existo e eu não estou fugindo de ninguém. Isso não traz credibilidade para quem é da minha cidade, principalmente? Uhum. Né? Então, pode não ser a melhor casa do mundo, pode até não ser uma foto de propaganda. Mas é a sua casa e se alguém precisar... Mas tem um lugar, tem um endereço. Se a pessoa olha na internet Marjorie A. Barbosa, ela me acha. Entende? Meu telefone é o mesmo desde que começou, o mesmo número. Então, se ela um dia falou comigo em algum grupo, ela me acha. Talvez ela não lembre, por exemplo, o meu nome todo. Mas se ela colocar eu e minha casa organizada, ela me acha. Então, isso faz a diferença para você começar a ter a credibilidade. E aí a história da cerca elétrica é bem essa mesmo. Nossa. Se você não tem uma estrutura, você não passa a credibilidade de que você vai me ajudar. Porque eu não sei quem é você, não sei de onde você é, você pode estar do outro lado do mundo e ser outra pessoa. O povo estava louco atrás da cerca elétrica, mas aí a gente só tinha um número de celular. No marketing digital, você pode ter quantos perfis você quiser no Facebook. E aí é assim, você compra um chip, isso não é ilegal, tá? Você compra um chip, é o que a gente chama de vender sem aparecer. Uhum. Você compra um chip, pega uma foto que você monta na internet, coloca como perfil, movimenta esse perfil como sendo de uma pessoa de verdade. Então, tem muita gente que você pensa que é uma pessoa e é só um perfil fazendo venda. E, de novo, isso não é ilegal. É uma forma de vender na internet sem aparecer. Marjorie, só se eu não souber mesmo. Porque, para mim, eu não gosto de resposta de automatizada. Né? Eu respondo todo mundo. Até a Ilka falou sobre isso ontem. Ela falou, porque você ainda não tem um volume muito grande. Eu levo até 2 dias, às vezes, para responder uma pessoa. Principalmente quando eu ponho anúncio. Mas eu tenho para mim que se eu respondo, a pessoa sabe que não está falando com um robô. Sim.
Entende? Então, isso vai fazer a diferença para você montar a sua marca. Então, o que, que você faz na internet? Não, eu não vendo nada na internet. Eu dou aconselhamento, eu faço conteúdo, mas eu não estou vendendo aconselhamento. É verdade. Mas o Google está te pagando para isso. E quanto mais o seu canal fica relevante, mais você recebe. E recebe em dólar. Eu gosto disso. É o pior de tudo. Não, eu gosto disso. E você só precisa escolher no dia que você vai sacar para o dólar não estar muito embaixo, né? Então você não saca cada vez que você recebe os 100 dólares. Você vê um dia e aí você olha na cotação do dólar para você fazer o seu saque. Uhum. Mas Ué, aí você... você acredita que ele já baixou até um. Eu estava olhando aqui no meu celular, já tem até aqui um aplicativo baixado para receber dinheiro. Cara, tem. Bichinho, Cara, acredita. Eu estava aqui, eu falei, mas o que é isso? Aí abri para ver, é para receber o dinheiro do canal. Quer dizer, aí eu falei, ele falou, não, vó, um dia vai monetizar, e quando monetizar já está tudo pronto. isso que ele tem 10 anos, né? Tem 10 anos. E ele falou, vó, mas o que eu vou fazer com o dinheiro? Eu só tenho 10 anos. Hoje ele falou aqui, falei, meu filho, a hora que você tiver com ele na mão, você chama o vovó que nós vai fazer umas coisinhas. Não, tem um menino que monetizou, com 14 anos, ele fez o primeiro 1 milhão. Aí perguntaram para ele o que ele ia fazer, ele falou assim, uai, como assim, o que eu vou fazer? Vou comprar um videogame, não sei das quantas lá, não sei do que. Faz sentido, né? Dentro da realidade dele. Porque chegou lá foi porque ele está no ramo, né? Tem um menino também, acho que ele tem uns 16 anos agora. Ele faz peça, sabe, invenções. Facilita, para facilitar a vida, eu acho que chama, para facilitar a vida. Acho que é isso que eu vejo o Francisco vendo aqui. Ele é pequenininho, mas ele faz cada coisa, sabe? Tem um Então, domínio da ferramenta que é incrível. que isso seja de inspiração agora, né? Marinete, por que que valeu a pena, depois desse sumiço que você deu, por que que valeu a pena hoje a gente conversar? O que que mudou, ou o que que clareou, ou o que que piorou? Não, para mim foi bom. Por que eu acho que foi bom? Porque eu vejo que eu posso fazer. Eu acho que ficou mais fácil. Eu estava muito presa também na questão da escrita. Porque, assim, depois um dia eu fui pesquisar como é que se escreve um devocional. O que é escrever um devocional? Como é que escreve? E eu vi que o jeito que eu escrevo não é a forma correta. Né? Eu faço texto, e a pessoa tem que ser bom de inteligência para poder achar o que, que eu estou falando lá dentro. E eu estava muito apertada com isso, mas dessa forma agora fica mais tranquilo, porque eu posso fazer tudo junto. Né? Uhum. E ainda tem um detalhe sobre o eu fazer errado. Outro dia me falaram praticamente isso, né? Marjorie, eu ainda não entendo o que você fala. Eu falei, porque você não é minha persona, eu só falo com mulheres inteligentes. Eu tenho esse negócio também. Eu tenho umas 2 ou 3 e eu percebo que elas é tão chata quanto eu. Entende? Porque assim, não é qualquer pessoa que vai entender o que você fala. Mas quando você olha para a sua história, lembra que a gente fez esse exercício? Para a sua história e para quem você quer falar, essa pessoa vai conectar com o que você está falando. Não, mas eu já mudei muito, porque hoje eu falo de forma natural. Inclusive, tem pessoas que olham para mim e acham que essa minha forma de falar assim, totalmente erradinha, mas não é. Foi algo que eu fiz, que foi preciso eu desconstruir para alcançar pessoas. Né? Eu precisei me desconstruir para alcançar pessoas. Então, agora na sua fala, principalmente nos seus vídeos, vamos supor, na hora que você está fazendo a cozinha, né, ali receitas e tal, que a gente comentou dessa possibilidade, você fala de um jeito. Na hora do aconselhamento lá do CCC, aí você fala com mais seriedade, com mais postura, entende? Porque lá você vai conectar com quem quer mudança mesmo e com pessoas inteligentes.
Ah, lá no Gol aos 60. Lá você pode falar do jeito que você quiser. Porque você vai falar de expectativa, realidade, vida ao vivo, né? Se você tiver que falar uma coisa e você quiser falar mais roceiro, você fala roceiro. Se você quiser falar mais cidade, você fala cidade. Se você quiser falar mais, você fala do jeito que você quiser. Entende? O blog é seu. Você vai ter gente que vai se conectar com o roceiro, você vai ter gente que vai se conectar com quem fala com mais glamour, assim, com mais rebuscado. Tem gente para tudo. Aí, o que vai acontecer? Com o tempo, você vai ver o que você gosta mais. E aí você vai focar se você quer falar mais simples, mais rebuscado, se você quer falar só de receita, se você quer falar só de viagem, se você quer falar só do CCC, porque os 3 assuntos fazem parte da sua jornada e os 3 assuntos para mais fazem parte da sua história. Então você começa, mas depois você vai filtrando se você quiser, aonde você tem mais gosto para fazer. Aí eu conversei com a Elô, falei sobre isso. Falei assim, eu achei que o Ola Digital seria a única turma, eu não ia fazer mais, porque eu não queria ensinar ninguém a fazer marketing digital. Só que eu estou apaixonando nisso aqui. Por quê? A gente ficou horas para fazer um copia e cola, certo? Mas você fez, não fez? Fiz. Isso me deu uma alegria. Eu comentei no vídeo dela, depois você pode escutar. Que eu falei assim, gente, eu sou boa nesse trem. E isso me traz alegria. Então, se eu puder e tiver quem queira, por que não? Que bobagem agora de falar assim, ah, não faço mais porque a minha, eu tenho que falar de constelação. Não, eu tenho que falar do que eu quiser para quem quiser ouvir. Se tem gente que vai querer ouvir, então vamos embora. Se tem gente que precisa de alguém que fala como que coloca o mouse, como que seleciona, como que copia, como que cola, ou como que faz qualquer outra coisa que eu souber, por que não? Então você vai falar de tudo isso, mas depois você vai falar só das coisas que você gosta para quem quer ouvir. E vai ficar assim, docinho, né? Mais do que a tia Marjorie. Não pode ser sem educação que nem eu fui com a moça lá que falou, não. Então, eu, lá no encontro, Ah, só uma coisa. Ela não entendeu que eu falei que ela não era inteligente. ai, que bom. Pelo menos você É, não sabia. não, ela nem entendeu que eu dei uma mal resposta, para você ter uma ideia do nível de Que eu sei com quem eu estou falando. simplicidade, É uma sabe? pessoa simples, é muito simples. É muito simples, Então, uma pessoa muito simples. lá no grupo, lá no encontro, eu fiz os 4 cultos, né? E o povo acha bom o meu jeito de dirigir o culto, porque eu não fico assim, fechada ali naquela liturgia, não. E aí, antes, quando eu comecei, a irmã leu a palavra e tal, e aí eu trouxe uma palavra que é isso que a gente trabalha, é sobre mulher única. E aí eu falei sobre o livro mesmo, da minha forma, do meu jeito. Mas, sabe, assim, pessoas falavam, levantavam a mão, olha, o que eu aprendi aqui, eu não aprendi em 5 anos na minha igreja. Eu não sabia. Ah, falei até do pensamento não observado. Falei. E elas falaram, irmã Marinete, eu e a minha filha estão aqui do meu lado. Só ela sabe o que a gente vive. Eu e ela, nós vivemos situações parecidas. E eu falei de mãe como reflexo, espelho e filho como reflexo. Isso é uma ideia da minha cabeça, né? A mãe como espelho, a filha como reflexo. E aí se abraçaram, choraram e disseram: ah, agora eu consigo entender. E agora eu posso sair. E eu posso tirar ela, pegar ela pela mão para sairmos juntas. Mas foi tremendo, foi tremendo. Acho que é por isso que o bichão já está nervoso. Claro, né? O cara estava infartando. Mais cedo, Deus usou a irmã e falou: ó, vou curar, vou fechar a cova aqui, nesse lugar. Eu vou fechar a cova aqui ainda hoje. Aí, de noite, um irmão que veio de Goiatuba, que sabe de Goiatuba, e foi para lá, que é para lá de Rio Verde, e ele estava infartando. Ele falou: senhor, eu vim tão longe. Quem vai cuidar dela? Porque ela toma 13 comprimidos.
ela toma 3 para dor de cabeça, tem um outro agora que deixa ela grogue, e quando não funciona, ela tem que ir para o hospital tomar morfina para dor de cabeça. Ela sofre uma doença autoimune que faz a cabeça doer. E ele estava infartando, e Deus tomou a missionária Letícia, sabe? Foi lá e repreendeu o espírito de morte, e aí no outro dia ele contou o testemunho. Então, Pergunta, agora você vai fazer isso tudo com a mesma energia, né? Com a mesma emoção, com a mesma vontade. E só que a diferença é que não está restrito à obediência ao pastor, por exemplo. Não está restrito ao geográfico, a um lugar. Talvez pode acontecer de você nunca saber aonde vai alcançar. Entende? Mas é isso que eu chamo de transbordo. Você simplesmente vai lá e faz. Então, esse CCC, por exemplo, a gente falou de casamento cristão em crise, mas se você focar direitinho na raiz dessas crises, você tem assunto para a vida inteira. E quantas pessoas depois você nem vai saber, ou quantas vão vir te agradecer por uma palavra que ela nem te conhecia. Sabe? Isso para mim é fazer a obra. Em tempo e fora de tempo, aqui em Samaria, em Jerusalém, sabe? É você ir aonde Deus sopra a sua voz, não aonde seus pés só alcançam. Isso é uma opinião minha. Né? Mas eu assim também. Então, é você olhar para tudo que aconteceu lá no encontro, que ainda arde, né, no seu coração, e trazer conteúdos para isso. Por exemplo, você deixa... Eu tenho uma pessoa que ela falou para mim assim, pastor, eu não posso ir para o Ministério Infantil, porque toda vez que eu vou para o Ministério Infantil, o diabo se levanta. E ela era boa no Ministério Infantil. Pensa uma mulher criativa, alegre, sabe aquela tia de salinha? Mas aí ela vira e fala isso para mim. Ela não tem noção. Quando ela não vai, ela está perdendo a batalha para ele, né? Não, aí eu olhei para ela assim e falei assim, mas escuta, quando você se levanta, ele corre ou quando ele bate o pé, você corre? Sabe, isso dá um conteúdo. Quem é que está batendo o pé para quem? A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, não é? Repreendei o diabo e ele fugirá de vós. Então você fez o encontro, ele se levanta. Ok. O problema dele que ele se levantou, o importante é tudo que aconteceu lá, tudo que está sendo feito lá. Deus tem a misericórdia, né, das pessoas que não estão vigiando e estão sendo usadas, né, como instrumento mesmo, né, para infernizar a vida de quem está feliz. Mas isso tudo é conteúdo, porque quantas pessoas têm medo de fazer um chá de mulheres porque depois tem retaliação? Nossa, eu não posso falar isso porque senão meu pastor não sei o quê. Ele que coma menos. Se a carapuça serviu, ele que botou e se conserta. Não, mas isso com respeito, tá? Mas lembra disso, o seu conteúdo tem que ser sempre imparcial, sem julgamento e sem falar diretamente para ofender alguém. Não é para usar, igual eu falei, as pessoas estão abrindo live para falar mal do pastor, para falar mal da igreja. Isso não é produtivo. Isso não é transformador para ninguém, nem para ela, nem para pessoas que estão ouvindo, e muito menos para expandir o reino. Deus, na minha opinião, Deus não está nesse negócio. Então, você usar as ferramentas que nós temos para transformar vidas, para transformar a sua vida, porque você também vai ser transformada tendo o seu pagamento ali. Falando mesmo da realização financeira. Você olhar e falar assim, Marinete, quem é você? Blogueirinha da internet? Não, meu bem, deixa eu te falar. O Google precisa de mim. Eu sou parceira do Google, porque ele não tem as respostas que o meu Deus deu para mim colocar lá quando alguém pergunta. Para mim, deu só para mim. Entendeu? A Cléo fala assim, Marinete, eu fico observando como é que esse negócio, essa percepção que você tem da palavra. Sabe, ali onde o povo faz uma leitura? Pode não ser a verdade para qualquer pessoa, mas vai ser a verdade para quem se conecta e para quem precisa daquela resposta. Entende? Então, assim,
boa intenção não basta. É um trabalho que tem que ser levado a sério, é uma empresa que você está construindo. Pode não ser física, mas diferente da cerca elétrica, agora você tem um endereço digital, você tem um lugar onde as pessoas sabem onde você está, você abre a live naquele horário, as pessoas sabem que você está lá. Então, tem segurança, tem autoridade profissional para falar naquele assunto. Por que profissional? Você estuda, você lê, você está nos cursos da Universidade da Família, ou vai dizer que aqueles certificados lá não te dão autoridade de conhecimento de teoria e prática, já que a gente está falando de, né, a palavra na prática. Então, olhar para isso com mais percepção, sabe, de valor mesmo. Quanto vale você ter passado 6 meses em 2 grupos diferentes na Universidade da Família e você ter feito esse encontro lá, e se foi só essas 2, ou se foram mais pessoas alcançadas, isso fazer diferença? Quanto vale isso? Valeu mais do que os R$100 que você investiu no livro e muito mais do que 2 horas por noite que a gente passou aqui por semana. Sim. Sabe? Então, todo o conjunto da obra é o resultado que a gente quer. Todo o conjunto. Não é para deixar nenhum pilar fora. A realização pessoal, a realização financeira, a realização no equilíbrio e a realização profissional. É tudo. É o Chico olhar, encher os olhos de lágrimas e falar: minha garota. Não, ele já faz isso. Lá no encontro ele falou, gente, é só Deus para me dar uma mulher assim, desse jeito. Mas foi muito bom, foi. E eu honrei ele também, sabe, Márcia? Eu fiz aquilo que a gente precisa fazer. E muita mulher perde território, não honra a esposa, não honra. Então, para a gente finalizar, valeu a pena, mas você tem muito trabalho. Então, às vezes, pode acontecer da gente entrar na sala e aí vem aquela esperança, né? Aquela alegria, aquela coisa, eu vou fazer e tal. E aí, na hora que começa a fazer, veio a circunstância. Então, escolhe o momento que você vai começar a escrever, escolhe o momento que você vai fazer. Lembra daquele formato, daquele plano que a gente fez? Segunda-feira você vai só escrever, na terça você vai só fazer as thumbnail e as postagens, na quarta vai fazer não sei o quê. Então, escolhe o dia que você vai fazer isso e já começa. Só para você ter uma ideia, e pode te motivar, porque me motivou, a Elô falou que vai fazer isso tudo nessa semana, porque na próxima semana já vai começar a entrar os vídeos dela. Então, a gente pode pegar o gancho com ela e falar assim, não, peraí, se ela vai fazer, eu também posso, né, não? Então, bora fazer junto com ela. E eu brinquei sobre isso essa semana, né? Falei pro meu marido, falei assim, amor, eu tô vendo que a Laura vai montar o trem dela e eu não montei o meu ainda. A Laura, ela é bem decidida, né? Ela é muito ativa, Ela, e ela vai e faz. ela é muito proativa, ela. Não, e aí a gente não pode nem falar, né, nada, porque assim, a pessoa tá amamentando. Então, o neném acorda de madrugada, ela vai lá, dá o mamar, acalma o bebê, faz ele dormir de novo e volta. Sabe? Então, não dá nem para a gente dar uma desculpa para falar assim, ai, tô sem tempo. Então, bora agarrar e fazer junto com elas, para a gente olhar e todo mundo comemorar junto. A ideia é que todas nós temos dentro da nossa realidade a possibilidade de fazer acontecer, não é? Uhum. Então, vamos fazer acontecer. Eu vou parar a gravação para mim poder fazer um comentário com você, mas nós já estamos finalizando. Tá. Alguma pergunta antes de eu finalizar a gravação que eu possa responder vai servir para alguém? Ou não? Tá tranquilo até aqui? Não, tranquilo. A hora que as intranquilidades